Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós sentimos a Tua presença e sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. E aqui estamos para louvar o Teu nome e para aprender de Ti e recarregar as nossas baterias, para que possamos, ó Deus, continuar nesse caminho glorioso, ó Pai, pois sabemos que nos espera do outro lado a glória eterna, a vida eterna. Receba os nossos louvores e agora, Senhor, parta o pão da vida para nós e que cada um, Senhor, aqui possa, ó Deus, sair regozijando com as bênçãos do Senhor, pois é em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Boa tarde, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre esteja com todos nós. Como é bom, né, nós estarmos na presença de Deus, louvar o seu nome e atrair a presença dele. Sabemos que ele habita no meio dos louvores. Se puder baixar o retorno para mim aqui, não sei se tem como. Por isso, irmãos, lembramos o que disse Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero convidar vocês para ler. Quero ler em Gênesis capítulo 12. E eu quero falar um assunto com vocês que me veio a inspiração quando eu estava lendo esse livro, o livro Gerações, no testemunho da irmã Beth Collis, e depois eu vou ler o testemunho dela. Eu quero falar sobre um assunto: a tua decisão hoje define o seu futuro. A tua decisão é o que vai nortear o nosso futuro. Eu ainda acho alto aqui, não sei porque parece que, acho que é aqui. Se puder baixar, se não puder, nós vamos ter que ir indo assim. Mas vamos ler então, irmãos, aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir. Gênesis, tá bom, agora tá bom, para mim tá bom. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, estamos em tuas mãos, estamos convictos que o Senhor nos abençoará uma vez mais, porque cremos onde o Senhor falou e disse que onde estivesse 2 ou 3, e unidos no seu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Deus, Ele não está de forma, como dizia o pastor Febrônio uma certa vez, como um velho ranzinza, né? Um vô ranzinza, procurando alguma coisa nos netos, né, para denunciar os pais. Ou tia, ranzinza, assim tem, né? Ele não é dessa forma, mas Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia mesmo diz. Mas Ele está sempre disposto em nos abençoar. Como disse Isaías: as minhas mãos não estão encolhidas para não vos abençoar.
e nem meus ouvidos agravado para não vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, e eu encubro o meu rosto para não vos ouvir. Então, a única coisa nós sabemos o pecado é que afasta Deus. Por isso ele se entregou por nós, para tirar o pecado de nós. Como disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você decide, tem aquele desejo no teu coração em servir a Deus, Ele está olhando para te capacitar para que você possa, então, concluir aquele desejo e servir a Ele. Quando nós nos posicionamos por Deus, parece que não estamos ganhando nada em troca, né? Parece que não estamos tendo retorno, mas aí lembramos o que disse Deus em Malaquias, né? Deixa eu ler para vocês, Malaquias 3, na íntegra aqui. Malaquias, capítulo 3. Aqui, o versículo 16 a seguir diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Então Deus dizendo, vocês têm dito, aqui no versículo 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou em termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Agora, onde que eu li antes. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E aí ele está dizendo, em outras palavras, vocês têm pensado, vocês têm às vezes até, quem sabe, conversado entre vós, no momento de fraqueza, no momento de opressão, vocês têm pensado, o que tem adiantado eu servir a Deus? Isso não é incomum. O próprio Asaf diz que quando ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, e disse ele, não há aperto na sua morte, eles tentam o Senhor e escapam. Não há temor de Deus neles. E ele dizia, eu toda manhã eu sou afligido, quer dizer, toda manhã eu me corrijo, toda manhã a consciência aperta quando eu faço alguma coisa de errado. E aí diz Asaf, quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Disse ele, sinto picada em meus rins, me embruteci, era como um animal, quer dizer, estava rebelde. Mas disse ele, até que eu entrei no santuário do Senhor. Então eu entendi o fim deles. Quanto a mim, diz ele, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberá em glória. Quanto a mim, bom é para se aproximar do Senhor. Vocês estão vendo? Então, isso é algo que às vezes nós temos as nossas
opressões, pressões. Por isso nós viemos ao santuário de Deus, à casa de Deus, para nós vermos o valor que tem de nós servir a Deus. E então, irmãos, eu quero ler aqui esse testemunho que me veio a inspiração quando eu lia, do livro Geração, página 88, deixei marcado aqui, para você ver como Deus se importa. Quando um filho te faz algo de bom, você não tem prazer em recompensá-lo? Tem, né? Quando o amigo faz algo de bom, você não fica feliz? E assim que puder, você vai recompensá-lo? Assim é Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor procuram o justo, a Bíblia diz. Para quê? Para recompensar. Para quê? Para perdoar o arrependido. Para quê? Para libertar o oprimido. E entre tantas testemunhos gloriosos, eu separei um aqui para ler. Às vezes a gente pensa que é só nós que somos tentados, que às vezes nos envergonhamos, quer dizer, por amor a Cristo. O mundo, às vezes, nos taxa como antiquado, como uma pessoa desatualizada. Mas não tem problema, nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós não estamos aqui para agradar colega ímpio, mas nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para decidir por Deus. Por isso que a Bíblia diz: quando me buscarde de todo o coração, serei achado de vós. Diz ela aqui: no ensino médio, quando chegou o momento de tirar a minha foto de formatura, eu me recusei a usar vestido sem cobertura nos ombros, que todas as outras moças usavam. Não vou usar esse vestido descoberto em cima. O fotógrafo reclamou, aí vem a pressão. O fotógrafo reclamou que eu iria arruinar a formatura anual. Quer dizer, você, como é o nome dela? Beth, você vai arruinar a foto da formatura, você vai ser a diferentona aí. Vamos colaborar. Eles não falam de forma muito mansa, não, né? Porque nós temos que entender que ali no mundo há um espírito que unge eles. Porém aqui, naqueles que servem a Deus, também há um espírito que nos unge. Para quê? Para decidir por Deus, para agradar a Deus. O fotógrafo reclamou que eu iria arruinar a formatura anual porque a minha foto seria diferente de todas as outras. E quase todos da minha turma tiraram sarro de mim por causa disso. Será que nós vamos ficar, aborrecidos em demasia quando nós somos reprovados por causa do nome de Cristo? Os apóstolos, quando eles eram açoitados por amor de Cristo, eles agradeciam a Deus por ter achado digno de apanhar pelo nome de Cristo. Nós estamos aqui para mostrar de que lado estamos. Nós estamos aqui para decidir pela vida eterna. Nós estamos aqui para decidir pelo sacrifício de Cristo. Nós estamos aqui para decidir pelo Espírito Santo, que é o que nos colocará lá. Sem o Espírito Santo, nós estamos perdendo nosso tempo. Não haverá rapto para aqueles que não têm o Espírito Santo. Por isso, a Bíblia diz não lembro agora o nome, não é Oséias, enfim. O profeta disse, Deus disse: marca os que gemem por causa da abominação que se comete na cidade. E o destruidor não tocou aquelas pessoas. Ali no Egito também,
a casa daqueles que serviam e temiam a Deus foi marcada. E a nossa marca hoje é o quê? Não é o sangue no umbral da porta. A nossa marca é o sangue de Cristo, é o Espírito de Cristo no nosso coração. É aquela diferença que o mundo vê. E quase todos da minha turma tiraram sarro de mim por causa disso. Claro que isso me feriu. Quer dizer, claro que eu fiquei triste, claro que eu fiquei aborrecida. Mas não me arrependo da atitude que tomei. Mais tarde, inscrevi-me em um concurso de costura e acabei passando em terceiro lugar em todo o estado de Kentucky. Pouco tempo depois, o irmão Branham ligou para a nossa casa e depois de falar com meu pai, ele pediu para falar comigo. Ele disse: Betty, você se lembra da decisão que você tomou quando tiraram sua foto de formatura anual? O Senhor te recompensou, permitindo-lhe passar no concurso de costura. Ele não esquece de nada que você faz. Ele não esquece do teu zelo. Como diz aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim: Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e trabalho de amor que para com o seu nome mostrasse, enquanto servisse aos santos e ainda servisse. Ele não é injusto para esquecer. Jeremias 29, 11 diz assim: eu sei os pensamentos que penso de vós. Quando foi que Jeremias escreveu isso? Quando o povo de Israel estava no cativeiro, por causa do pecado, mas Deus está dizendo: eu sei o pensamento que eu tenho pensado de vós, pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que nós esperamos? Saúde, alegria, paz, nossos filhos servindo a Deus. Qual é o desejo que nós temos? Qual o pensamento do nosso coração? Vida eterna, rapto, Cristo em vós, como diz a Bíblia, esperança de glória. Vamos aqui. Ele disse: Beth, você se lembra da decisão? Ele não esqueceu de nada que você fez. Hoje eu tenho um negócio de costura e creio que a razão porque eu sempre tenho uma ocupação e porque eu ainda estou colhendo os frutos da decisão que tomei há muitos anos. O Senhor é sempre fiel. Vocês podem ver daí, talvez, quem tem olho bom, aqui está a foto quando ela era jovem, e aqui está a foto dela já idosa, quando deu o testemunho. Deus, irmãos, Ele é aquele que toma nós em nossa decisão correta e nos abençoa e nos faz que nós possamos ser vitoriosos. Então veja que, voltando agora aqui na leitura que nós lemos, que decisão tomou Abraão? Ele teve que decidir. Que decisão tomou eles? Os santos do passado. Ele tomou uma decisão por Deus. Uma decisão eterna. Abraão, saia da tua parentela e venha caminhar comigo. Sim, Senhor. Arrumou as coisas e saiu e foi peregrinar com Deus. Deus prometeu-lhe que faria dele pai de nação. Onde diz aqui: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele obedeceu. Ele decidiu por Deus. Embora ele tenha passado 25 anos até que veio o filho, mas ele não desanimou por incredulidade. E a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. E foi feito chamado amigo de Deus. Ser amigo
de pessoas influentes é bom, claro que é bom. Ser amigo de pessoas verdadeiras é ótimo. Mas agora imagina você poder ser chamado amigo de Deus. Mesmo quando ele não entendeu, ele não compreendeu, porque nós não seguimos a Deus, porque nós entendemos. Porque se nós entendesse a Deus, nós não precisaríamos de fé. Mas nós servimos a Deus por fé, sabendo que Ele prometeu, e Ele é digno para cumprir as suas promessas. Nós decidimos por Ele, e os céus dizem amém. Agora, quando a pessoa, infelizmente a maioria decide pelo mundo, o que Deus pode fazer? Como eu sempre tenho contado aquela experiência que eu tive quando eu era um adolescente. E eu desejando servir a Deus, embora passando por uma dificuldade. Então, ali estava um colega que foi criado também no Evangelho, e eu verbalizei, eu disse: acho que quando a gente casar, a gente vai conseguir, quer dizer, vai conseguir servir a Deus, né? E eu não esqueço nunca mais o que ele disse. Ele disse que voltar para a igreja, depois que morrer, quer dizer que dane-se, em outras palavras. Resultado, quando eu completei 19 anos, antes de casar, antes de namorar, Deus me deu graça e eu voltei. Não precisou casar. Deus me tirou lá quando era jovem, quando estava no meio de pessoas, no trabalho, que bebia, que fumava, de más influência, mas Deus tirou de lá para mostrar: eu posso tirar sim, eu posso fazer você servir a Deus quando jovem. Eu sou Deus. Mas quanto aquele outro personagem, está até hoje. Como eu falei ali em Ronda Alta, eu acho, né? Com os dedos amarelos de fumar. Por quê? A decisão. Você decide por Cristo, e Cristo te pega lá, nem que seja do montouro, nem que seja do lixo. Quantos, se não fosse a graça de Deus, não estariam aqui? Se não fosse a graça de Deus, será que eu existiria? Será que eu teria pai para me criar? Será que eu teria mãe para me criar? Mas a graça de Deus pegou os nossos ancestrais. Por quê? Porque eles decidiram por Cristo. Embora não conheciam o Evangelho, embora não conheciam o cristianismo, mas um dia ele decidiu. Quer dizer, pôr em dia a vida, foi lá falar com o padre. Saiu decepcionado. Mas Deus proveu a maneira dele conhecer o Evangelho, como já contei aqui. Eu penso que antes de eu nascer, e aquele cunhado dele, cada vez que ele passava pela casa para ir jogar bola lá no fundo, ele chamava: vem aqui, lê um pouco a Bíblia para mim. Ele tinha uma Bíblia, mas não sabia ler. E ele morreu sem Deus, porque não decidiu por Deus, não viveu para Deus essa pessoa. Pelo que sabemos, né? Então, o pai passava lá, antes de jogar bola, lia uns capítulos, fechava a Bíblia, entregava para ele e ia lá. Outro dia, de novo. Outro dia, de novo. O que era aquilo? Era Deus tratando com ele, porque ele tinha decidido, e ele decidiria, Deus sabia, em servir a Deus. Até que um dia ele disse: mas você não me empresta a tua Bíblia aí para me levar? Ah, pode levar, pode levar. E ali ele começou, sem ter um pastor, sem ter uma igreja, ele começou lendo. E como eu já contei aqui, até que ele chegou ali na escritura que fala das imagens de escultura e tantas outras, né? E ele olhou e olhou para aquela santinha que a minha mãe tinha,
Ele diz a Nossa Senhora Aparecida, né, que é cor escura, e ele disse, a Bíblia está falando é dessa tua pretinha aí. Da minha santa não. E Deus foi trabalhando, até que o próprio cunhado dele um dia mandou um recado, vai vir uns crentes da Assembleia aqui, você não quer vir participar do culto? Eu vou, claro que eu vou. Lá foi ele, foi a tia, na chamada de altar, por certo, sem entender muito, eles levantaram a mão. E em 1973, quando colocaram no programa de rádio e ouviram sobre que Deus enviou um profeta, sobre que o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo a fé das pessoas para a Bíblia, eles meio sem saber muita coisa, mas pegaram lá e escreveram uma carta. E ali já começou a trabalhar entre os irmãos locais dele, da igreja deles, e ali estava o irmão Tonhão, e ali estava tantos outros, irmão Dantes, que já descansam em Deus. E quando veio os missionários, foi batizado uma grande quantidade de irmãos ali, a obra começou ali. Irmão Dantes, irmão Tonhão, irmão Jorge, meu pai, minha avó, minha tia, minha mãe, e aí tantos outros. Por quê? Ele decidiu por Cristo. Pôde criar os filhos no caminho. Eu pude ter um pai que não bebia, eu pude ter um pai que não andava nos bailes jogando como era antes, por quê? Porque decidiu por Cristo. E assim Abraão decidiu por Deus. E ele não abriu a mão, e Deus dizia, armava a tenda, e Deus chamava ele para outro lugar, ele desarmava e armava de novo, e desarmava e armava de novo em outro lugar, ele não entendia, mas o que era aquilo? Ele estava demarcando o território. Aí chegou o dia que Deus disse a Abraão, aonde a planta dos teus pés pisar, eu tenho dado para a tua descendência. Por quê? Porque decidiram por Cristo. Quando chega já, como nós sempre falamos aqui em Gênesis capítulo 22, já o moço que ele tinha tido com 100 anos de idade, por certo já estava lá com seus 14, porque ele podia carregar lenha, né? Deus chega para ele e diz, Abraão, eu peço que você vai ao Monte Moriá, numa das montanhas que eu vou te mostrar, e sacrifique o teu filho, o teu único. Aonde é o Monte Moriá? Próximo ao Monte da Caveira. Aonde foi, será? A Bíblia não diz, a Bíblia diz, vai ao Monte Moriá. Deixa eu ver aqui, quero ler para vocês na íntegra. E aconteceu depois dessas coisas que, tendo Deus, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, não o monte, a terra de Moriá, que tem o monte de Moriá lá, né? E oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Muitos anos depois, Cristo foi crucificado no Monte Caveira, próximo ao Monte Moriá. Aquilo foi algo que, com certeza, fez as pernas tremer, perdeu a sustentabilidade do corpo, a tensão nervosa, o coração acelerou, mas eu não estou entendendo. O Senhor me prometeu um filho, e eu decidi pelo Senhor, o Senhor me deu um filho, e agora o Senhor pede de volta. Mas Abraão, a fé de Abraão, olhava para a promessa. Qual era a promessa? Que Deus daria uma descendência através de Isaque. Depois vocês podem ler, está aqui na Bíblia. Havia uma promessa, que ele seria abençoado e teria nações, e a promessa se cumpriria através de Isaque, não através de Ismael. Ismael também teria 12 príncipes, diz a Bíblia. Deus deu a promessa.
E agora pede o filho. Olha, não estou entendendo nada. Só o que eu sei é que eu vou ser pai de nação através de Isaque. Eu não compreendo, Deus, mas eu creio. Eu não compreendo porque isso vem a mim, mas eu creio que Deus é poderoso para nos dar o galardão. E então ele vai. Quando chega ao pé do monte, caminho de 3 dias, a Bíblia diz que ele chegou aos moços e disse: vocês ficam aqui cuidando dos jumentos, e eu e o moço vamos adorar e retornaremos. Ele decidiu por Deus, e Deus estava ali para vindicar a fé dele. Pai, o cordeiro, quer dizer, o fogo, a lenha, o cutelo está aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Eu imagino os anjos dizendo: é isso mesmo, Deus vai, Deus pode, Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto. 22, versículo 15: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez e disse, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente te multiplicarei, e a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ali Deus vindicou, ali Deus realmente fez um pacto com ele. Abraão, você não negou o teu filho, você confiou e creu que eu poderia prover um cordeiro para o holocausto, eu provi, porque ali, como eu sempre digo, ali estava se desenrolando um tipo perfeito. Por isso que eu liguei as duas partes, que Jesus Cristo foi crucificado no Monte Caveira, próximo ao Monte Moriá. Ali naquela região, aonde Abraão subiu, com Isaque carregando a lenha sobre as costas. Mais tarde, ali subiu o Filho de Deus, carregando também nas costas o madeiro. E ali ele foi crucificado por nós. Assim como em lugar de Isaque o cordeiro morreu, nós temos a certeza que em nosso lugar o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, entregou a vida por nós, e agora nós, será que não podemos decidir por Ele sem reserva de domínio? Ele decidiu por mim ali. Ele orou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Mais tarde ele volta a orar e diz: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, então seja feita a tua vontade. E 3ª vez ele foi orar, a Bíblia diz, e repetindo as mesmas palavras. Por quê? Porque nós dependíamos da morte de um cordeiro imaculado. Ele decidiu por nós. E hoje nós temos decidido por eles, uns 40 anos atrás, outros 30, outros 20, mas decidimos por eles. Senhor, deixa-me morrer ao pé da cruz. Quero te honrar todos os dias. Quero viver para ti, embora o mundo me critique, embora às vezes tenha prejuízo, mas eu não nego o teu nome. Mas a Escritura diz, a Bíblia diz que sabei que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Será que nós temos ainda que ser subjugados por espíritos do diabo?
A opressão vem, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, mas ao nosso redor, ao redor do cristão, há a presença de Deus. Quantas vezes Deus tem nos protegido, quantas vezes Ele nos cuidou. Antes da fundação do mundo, Ele colocou nós no lugar certo, na família certa, para que pudéssemos conhecer o Evangelho. Ele decidiu por nós e não se importou em derramar o seu sangue. Que amor é este? Acho que vocês cantaram hoje, ou algum dia eu vi vocês cantar. Pode cantar depois, se lembrarem. Que amor é este? Que Ele se entregou por nós. A Bíblia diz, Pedro dizendo, olhai por vós, e por todo o rebanho, pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar o rebanho de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Além de Ele nos resgatar, Ele tem colocado pastores, profetas, doutores, evangelistas, como diz a Bíblia em Efésios, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Que possamos, irmãos, ter essa decisão, decidir por Cristo. Aí vemos vindo Isaac, Jacó, vemos vindo José também, decidiu por Cristo. Passou por onde passou, mas eu lembro uma vez o pastor Edival pregando, ele disse, cada luta que José passava, ele estava sendo empurrado para o trono. Ele estava sendo empurrado para o trono. Desde o início que os seus irmãos o invejaram contra ele, e o perseguiram, e jogaram ele numa cova, e tiraram ele e venderam para os midianitas, eles estavam empurrando para o trono. Por isso que a Bíblia diz que as lutas desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, quando nós olhar para trás, e saber que tudo acabou. Foi vendido como escravo para o Egito, foi vendido como escravo a Potifar, mas aquilo estava empurrando ele para o trono. Ele não entendia, mas mais tarde ele entendeu. Foi a cadeia, mas da cadeia ele sai e vai para o trono. Da cadeia ele começa lá então guardar alimentos, prover alimentos para manter a vida dos seus irmãos. E você sabe que José era o tipo de Cristo. E quando seus irmãos vieram, todos temerosos, agora ele vai se vingar, agora o que vai ser de nós? Ele chama eles, venham comer comigo. E ele diz para os egípcios, agora vocês saiam tudo de perto de mim. E a Bíblia diz que ele chorou a tal ponto que os egípcios ouviram. Ele disse, não fiquem se condenando por ter me vendido, não, foi Deus que fez isso. Quer dizer, foi a permissão de Deus, eu tinha que passar por ali, para preservar vocês com vida. Eu tinha que passar por ali, Cristo tinha que descer ao Calvário, para preservar nós com vida. Nós temos que às vezes passar por lutas, dificuldades, mas para tomar uma decisão por Cristo. Para Deus poder dizer, olha, Ele não me nega, olha, Ele continua crendo em mim. Diabo, Ele não tem te dado ouvido, Satanás. Para quê? Para nos posicionar por Ele. E a tua semente, disse Deus para Abraão, possuirá a porta dos seus inimigos. Passou-se o tempo, veio Moisés, e ele começou a libertar a Israel com todos os sinais, prodígios e poder de Deus. Fez tudo o que fez, abriu o Mar Vermelho, trouxe todas as pragas. Deus era com eles, derrotando reinos, alimentando-os com o maná. Mas chegou o momento que eu gosto de ver, o momento que Deus disse para Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo.
meu servo Moisés é morto, Josué, mas assim como eu fui com ele, eu sei que serei contigo. Não se aparte da lei. A hora que ele chegou para o povo israelita, ele disse: santificai-vos, provei mantimento, porque dentro de 3 dias nós vamos entrar. Aquilo que os homens, os 10 espias não creram, agora estava Josué com Caleb, uma nova geração que creu. Que Deus possa ter em nossos corações, que nós seja aqueles que cremos na palavra de Deus, que cremos que a doutrina bíblica tem que ser mantida, que cremos que há um Espírito Santo, que cremos que Deus enviou um profeta, que cremos que há um arrebatamento aí. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Aí chegou o momento mais para frente que ele disse: olha, em um dia nós vamos entrar. Aqui um dia. O Jordão estava, como a Bíblia diz, a água passando pelas ribanceiras, estava transbordando. Mas Josué, instruído por Deus, porque ali, eu quero que vocês entendam isso, porque havia uma promessa, que a semente de Abraão possuiria a porta dos seus inimigos. E nós somos a semente espiritual de Abraão. O nosso Josué, o Senhor Jesus Cristo, nos deixou a promessa, nos deixou o Espírito Santo que desceu ali no Pentecostes, e Ele desde então não foi embora, e Ele está disposto a entrar no meu e no teu coração, mas para que Ele possa entrar, esse coração tem que ser limpo. E quem pode limpar é o próprio Deus, que vem e nos ajuda a limpar, porque a pomba não mora onde há cheiro da serpente. E aí ele ordenou e disse: os sacerdotes vão na frente, levando a arca. E quando os pés do sacerdote tocaram aquela água do Jordão, para aquela nova geração agora que estava ali, eles puderam ver o Jordão se abrindo em 2, e eles passarem seco. É o mesmo Deus que estava com Abraão, estava com Moisés, estava com Josué, é o mesmo Deus que estava com Elias, estava com Eliseu, estava com João Batista, e estava com William Branham, e está com nós hoje. Deus leva o seu homem, mas não o seu espírito. Deus, quando voltar, encontrará mulheres vestidas como Ele viu na visão além da cortina do templo, com cabelos, disse Ele, pelas cinturas, com vestido até os pés, vestido decentemente. Ele vai encontrar homens que não têm se corrompido, têm dito não para a corrupção do dinheiro, corrupção da mentira, corrupção moral. Há aqueles que dizem: não, Senhor, eu decidi por Ti, eu não quero essas coisas. E eles passaram. Mas a hora que eu quero encerrar com isso, que é onde podemos ver Josué tomando uma posição em relação à palavra de Deus, foi quando a luta ficou pesada. A batalha começou, e os inimigos estavam contra eles, e eles contra o inimigo, e eles estavam empurrando o inimigo, mas quando ele viu o sol já estava se escurecendo. A tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Ele não teve medo de dizer: sol, pare, até que eu vença essa vitória. E o céu, o sol, a terra paralisou, até que ele empurrou todos aqueles inimigos. Temos tanto exemplo, irmãos, tanto exemplo de homens que decidiram por Cristo. Daniel decidiu a não se corromper com os manjares do rei. Daniel decidiu a não se dobrar para a lei que os príncipes fizeram, e foi jogado na cova dos leões, mas Deus estava com ele ali.
Foi, eu penso que a melhor noite que Daniel passou, envolto naquela presença divina. E eu lembro do pastor Edival pregando e fez um quadro, e ele disse que Deus chegou para os anjos e disse: olha, hoje eu vou posar fora. Senhor, o senhor vai aí onde? Eu vou posar com Daniel na cova dos leões, eu preciso estar lá. A coluna de fogo desceu, que é o próprio Deus. E Deus posa comigo, Deus posa com você, Deus dorme com você, Deus trabalha com você. Por quê? Porque você decidiu por Ele. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Vamos indo até o final. Quando o faraó disse para Moisés: deixa as mulheres, deixa os filhos, ele disse: nem uma unha, faraó, nós vamos deixar para você. Nós também não vamos deixar nenhuma unha, nenhum dos nossos. Nós entraremos ali com todos. Eu penso que Moisés fez para falar: mas uma unha, rapaz. Há uma promessa que diz que nós possuiremos as portas do nosso inimigo. Deus me chamou na sarça ardente e agora eu vou fazer acordo contigo. E nenhum dos nossos ficarão. Não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Não é em vão. Não é em vão a preocupação do pai. Não é em vão a preocupação do pastor. Nós estaremos ali com vocês. Que Deus abençoe. Vamos cantar um hino? Vamos aplaudir de novo o Senhor com todo o nosso coração. Glória a Deus. Agradeça a Deus. Glorifique a Deus. Antes do irmão Ezequiel cantar, vamos dizer: obrigado, Senhor. Eu sou grato a Ti pelo Senhor ter me escolhido naquele dia. E eu tenho Te escolhido porque primeiro o Senhor me amou, primeiro o Senhor me escolheu. Glórias a Deus. A promessa é para mim. A promessa é para ti. Pode falar para o teu irmão aí, com toda certeza. A promessa é para o povo de Deus. Eu quero cantar este hino. E Deus colocou no meu coração em casa e fecha muito com a escritura que o pastor leu, que diz assim: Fá maior. Deus chamou Abraão. Tua parentela, quero eu te abençoar. Gideão malhando trigo, lá no meio do lagar, o Senhor lhe apareceu. Deus é assim.
poder é demais, é capaz sim de fazer. Ele pega um homem que não é mais lembrado, vai sair do anonimato e enche ele de poder. De Davi, rei de Israel, de Moisés, libertador, Samuel, a voz de Deus, de José, governador. E hoje de você Deus fará grande vencedor. Se você tem promessas do Senhor, vai dormir tranquilo, não se desespere. Passa a terra, passa o céu e cerca o mar. A promessa dele se cumprirá. Não pense que o Senhor te esqueceu. Deus jamais esquece de um filho seu. Acredite, tome posse da vitória. A promessa dele não falhará. A promessa é pra mim, a promessa é pra ti, a promessa é do povo de Deus. A promessa é pra mim, a promessa é pra ti, a promessa é do povo de Deus. A promessa é do povo de Deus. A promessa é do povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, Sim. Vamos ouvir? Pode ir. Sim. Vale a pena, né? Nós servir a Deus. Vale a pena, irmão Natanael, esse investimento. Estar na reunião ali, vocês foram grandemente abençoados de manhã. Incentivar os teus filhos. No amanhã, qual é o resultado? Céu para todos nós. Faz, acho que uns 3 anos que eu tive que voltar a tomar uma medicação. Ela é bem forte, eu tomava 3 por dia, de 400 mg. E essa medicação me deixava assim, sem ânimo, sem energia. Às vezes eu falava para o pai e para a mãe, dizia, eu estou vegetando. Quem convivia comigo sabia a maneira que eu vivia. Eu só tinha vontade de dormir, eu não tinha ânimo, eu não tinha nada. Daí o médico tentou trocar a medicação, mas eu não me acertei, eu fiquei muito alterada. E aí até liguei para o pastor, falei para o pastor, eu disse se eu voltaria a tomar a medicação que eu tomava antes. E o pastor me aconselhou a voltar. Eu chorei bastante e na reunião eu vim buscar Deus com a certeza que Deus ia me dar a vitória. Amém. Aí o pastor Reinaldo orou por mim e ele falou assim, Deus já começou a agir. Os irmãos têm uma ideia, eu levantava às vezes 10h30, 11 horas, dormia de tarde de novo, um desânimo assim muito grande, muito grande. Não era tipo uma depressão, mas eu não sou uma pessoa triste, então não era uma depressão, era só um desânimo, tipo, meu corpo não me acompanhava. E aí eu chorei bastante e falei assim, não, a pastora aconselhou eu tomar medicação, vou continuar tomando. Voltei a tomar 3 por dia, de 450 mg por dia. E Deus foi tão bom, mas tão bom para mim, que mesmo eu tomando a medicação, Deus tirou o efeito colateral. Hoje, quando é 5h30, 6 horas no máximo, eu acordo, eu vou caminhar, eu tenho ânimo para fazer minhas coisas e Deus me deu essa grande vitória. Amém. Ele ainda é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele pode tirar
o efeito colateral, como disse a irmã, fortaleceu, graças a Deus. Vamos ficar de pé. Sempre somos agradecidos pelo esforço dos irmãos da Barra Funda. E sábado da ceia, eu comentei com eles ali que eu desejo que pelo menos no domingo da ceia aqui todos pudessem vir. No sábado da ceia lá, os nossos irmãos fariam uma força para ir. Então, estou convocando os irmãos de Sarandi para o segundo sábado do mês, que é o sábado da ceia lá em Barra Funda. Todos nós ali apoiar os irmãos. Isso é bom quando eles vêm aqui, prestigiar e ser mais, como diz, mais um tição de fogo. Nós vamos também. E eu sou feliz pela determinação do irmão Ezequiel, Michel, do irmão Pedro e a irmã, por Senhor ter vindo nos abençoar aqui. Amém? Então, tudo que nós fizermos para Deus, Ele não fica devendo nada para nós. Vamos nos unir, somos igrejas pequenas, mas somos perto. Então, vamos poder nós estar ali quando puder e eles estar aqui quando puder. Vocês vão fazer isso? Não, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, como somos agradecidos a Ti pelo pouco que o Senhor nos deu, que creem no mesmo Evangelho, que estão batalhando pelo mesmo céu, e um dia iremos morar todos na glória. Somos agradecidos pelo Senhor ter nos dado a Tua palavra, nos dado o Teu Espírito Santo. Somos felizes e agradecidos e Te agradecemos pelo culto, também pelos cultos que os jovens tiveram ali em Santa Maria. Que as bênçãos do Senhor continuem com todos. Agora despeça-nos na Tua paz, dando uma boa semana a todos. Em nome do Senhor Jesus.